Olá a todos, boa noite. Meu nome é Jaqueline Machado, eu sou advogada da comarca de Pelotas. Estava transmitindo, para quem sabe, estava transmitindo o Elas na Advocacia lá no Instagram e acabei tendo que passar para essa plataforma aqui do Facebook. Então, vamos fazer o programa por aqui e depois eu coloco lá, disponibilizo o vídeo através do Instagram. Estamos aqui com uma convidada muito especial, a Maribel Felipe, né? E queria que você apresentasse, Maribel, então, para os nossos colegas, os nossos amigos internautas. Boa noite, Jaque, obrigada pelo convite. Boa noite aos que nos assistem. Como está todo mundo confinado, né, a gente tem estado direto em home office, e então o convite da Jaque eu achei bem pertinente para a gente continuar discutindo essas questões, né, que afligem tanto os advogados, os colegas, e que afligem as pessoas, né, os nossos clientes. Então a Jaque sugeriu o direito de visitas em tempos de pandemia. A gente sabe que a gente está vivendo, né, uma época de exceção, de emergência em relação a esses assuntos da saúde, que de certa forma mudaram a nossa vida, estão mudando dia a dia a nossa vida, estão mudando o mundo, né? A gente não sabe ainda como é que isso vai ficar. Então é uma preocupação da gente fazer, né, esse tipo de questionamento em relação, por exemplo, ao direito de visita. Eu creio que deva ter pessoas preocupadas com esse assunto, porque a gente sabe que praticamente ninguém está se visitando, né? As pessoas estão evitando de se encontrar, e quando se encontram, o que nos afeta demais, assim, é em relação justamente ao afeto. Como externar os nossos afetos? Como é que a gente consegue externar os nossos afetos, que normalmente são físicos, nessa época? Não tem como, né? Não tem como. Então, a gente acaba ficando dentro das nossas casas, dos nossos apartamentos, né, dentro de quatro paredes, devendo sair apenas quando temos necessidade, trabalhando em casa ou fazendo coisas que temos que fazer na rua, assim, rapidamente. E a questão dos familiares, isso afeta demais, porque se a gente for pensar, por exemplo, nos idosos, nos avós, os netos não podem visitá-los. Né? E isso tá, enfim, se não mora com os avós, vem de vez em quando, de repente, afeta, não afeta tanto. Mas e a questão do núcleo familiar, uma vez que há a separação do casal e fica, né, os filhos ou com o pai ou com a mãe ou com aquela guarda compartilhada que normalmente já dá aquele problema? Como é que a gente faz, né, em relação a isso? Tem muitos que nos assistem, Maribel, e eles não são advogados, né? Então, existe muita confusão em relação ao tipo de guarda que se estabelece, e eu queria que tu explicasse um pouquinho para eles a diferença, então, entre a guarda compartilhada, a guarda unilateral, porque acredito que seja importante para que entendam o reflexo disso sobre as visitas durante esse período complicado, como tu bem falou, que nós estamos vivendo. Né? Exato. Isso já é um problema em tempos, digamos assim, normais, né? Quando a gente está dentro do fórum, ali dentro de uma sala de audiência, e a gente está, né, com o pai e a mãe ali na nossa frente, discutindo a guarda e tal, e, doutora, eu quero uma guarda compartilhada em que o filho fique 15 dias na minha casa e 15 dias na dela. Nem sempre isso é possível, né? Então, a gente tem que entender e conseguir explicar para os nossos clientes que a guarda compartilhada é mais do que isso. Significa compartilhar os deveres em relação ao filho sempre. E não é nesses 15 dias com um, 15 dias com o outro, que isso vai ser um compartilhamento. É uma forma
de divisão de tempo. Isso a gente não pode dizer que não é. É uma forma de dividir o tempo. Mas não é a guarda compartilhada, ela é uma coisa muito complexa até para explicar, e quanto mais para vivê-la, imagino eu, aqueles que têm, né, essa questão para resolver. Na verdade, o compartilhamento de guarda, ele é mais um compartilhamento de deveres, né? Tipo, se o filho está com a mãe e está em guarda compartilhada, não implica que o pai, né, não tenha os mesmos deveres que a mãe tem, e vice-versa, né? E aquele que paga a pensão não vai achar que pagando a pensão se exime desses deveres, né? E desses direitos também que são em relação à visitação, ao convívio familiar. Não sei se eu respondi, mas não é essa coisa de dividir, tu fica 15, eu fico 15. Exatamente. Um acordo, até pode acontecer, mas guarda compartilhada não é 15. Guarda compartilhada é, tipo, no caso, a mãe está doente essa semana, poxa, dá para tu ficar com o filho, ou eu tenho que viajar a trabalho, e fazer, para tu ter guarda compartilhada, a coisa mais importante que tem que ter é um bom relacionamento dos pais. Porque tanto é que o juiz nenhum vai conseguir decidir uma guarda compartilhada se os pais não tiverem um relacionamento razoável, pelo menos entre eles, de falar, de dialogar, senão não rola nada de compartilhamento. Então, o que eles têm que fazer? Tem um bom relacionamento? Bom, então dá para a gente compartilhar coisas, deveres, direitos. Eu não posso ficar esse fim de semana, que é teu, então fica tu, né? E isso aí, sempre o bom senso é que vai, né, fazer com que essas coisas se ajeitem. É que as pessoas têm essa visão, Maribel, eu digo que é muito comum essa dúvida, né? Eu entrei na sala de audiências e agora meu filho vai ficar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, né? E é isso aí que é a guarda compartilhada. Na verdade, isso é difícil explicar para um cliente que não é assim, né? Que a guarda compartilhada, exatamente como tu bem colocou, tem uma divisão de tempo, mas não equânime, né? Se estabelece, então, um domicílio de referência para essa criança e, enfim, as decisões da vida do menor, elas têm que ser tomadas em conjunto pelos genitores, né? Exatamente. E, sabe, o que eu vejo, que muita gente reclama, assim, olha só, Jaqueline, eu não consigo conversar com o pai dele, ou eu não consigo conversar com a mãe dela, é difícil, a gente não se dá bem, a gente sempre briga. Como é que tu acha que pode haver uma saída para esse tipo de situação agora, nesse período, onde a conversa acredito que seja a principal saída para resolver esse tipo de situação, impasse em relação a visitas? Pois é boa pergunta, sim. Só que, se a gente for pensar, não muda tanto em relação ao que já é. Se falar em guarda compartilhada, na verdade, sempre tem que prevalecer o interesse do menor, sempre, né, acima de qualquer coisa, é constitucional. O artigo 227 até fala nisso, né? E outras leis que a gente conhece, e o estatuto, enfim. Mas acontece assim, quando tu chega, por exemplo, numa audiência e surge esse assunto da guarda compartilhada, basta o juiz olhar para as duas pessoas que estão ali na sua frente, à esquerda e à direita, e ele já vai saber que ali não tem como ter uma guarda compartilhada, porque não há diálogo, não há uma coisa razoável. E no momento da pandemia, não é audiência, não é o processo, mas é o convívio. Como é que tu vai resolver isso? Somente com bom senso. E se tu não tem um bom senso no diálogo, aí a coisa fica muito difícil. Porque eu até estava estudando uns casos aí, e já tem jurisprudências novas, né, em relação justamente à pandemia. Teve um caso em São Paulo em que o pai chegou
não sei se da Europa, dos Estados Unidos, onde já estava complicada a questão da doença, já estavam querendo fechar voos e coisas. E aí, a mãe, aqui no Brasil, em São Paulo, tem uma filha com um problema respiratório grave, bronquite, daqueles bem complicados, assim. E o pai já chegou querendo minha filha. E a mãe disse, não, tu chegas e tem que obedecer os 15 dias de quarentena que a OMS prevê. E aí o pai ficou muito indignado e acionou em juízo, né? E aí se tornou uma questão judicial para decidir. E, obviamente, que a decisão tem que ser no sentido de que tem, sim, que respeitar a quarentena, embora exista, mesmo que existisse uma sentença, né, a priori, que quando eles decidiram a guarda dessa criança, né, e o direito de visitas e tal, ele não está valendo nesse momento agora, porque a gente não está em um momento normal, a gente está em um momento emergencial. Isso é uma exceção, isso não vai durar para sempre, tomara que não dure. Mas, então, a decisão tem que ser no sentido de que não pode ver, porque tem que esperar passar para ver se não há uma contaminação, para que aquele menor que é o do nosso interesse, o interesse da lei, não vá ser prejudicado com essa visita. Exatamente. Então, até eu li essa decisão que tu acabou de comentar, né? Realmente, como tu bem falaste, o bom senso é uma coisa que deve reger as decisões, né, em relação às visitas nesse momento. Porque pode ser que também, da mesma forma, se utilize esse momento para fazer algum tipo de alienação parental, né? E isso tem que também atentar para que não ocorra, né? E eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso, se é possível que, que possa vir a ocorrer algum tipo de alienação parental nesse sentido, e como que pode ser evitado, que tipo de ferramentas a gente pode utilizar para acompanhar melhor de perto um menor que não, tanto para os advogados quanto para os genitores que não têm a guarda, né? Olha, aí é complicado mesmo, porque, na verdade, né, a alienação parental, a gente sabe que ela é uma realidade bem presente, assim, nessas relações, né, de separandos e coisas, e normalmente isso é decidido em juízo, mas a gente está em uma hora, né, um momento que é um momento complicado até para ajuizamentos, mas eles têm que haver, se houver um tipo de abuso nesse sentido. Se houver um tipo de abuso, alguém está como se diz, se aproveitando desse momento, bom, agora eu não vou deixar ver, está comigo, né? Esse direito de visita agora não vai ser respeitado porque a gente está numa pandemia. Não, aí não pode. Nesse ponto assim, eu acho que não. Aí tu vai ter que, por isso que eu digo, a gente vai acabar se repetindo, mas quanto mais a gente estuda, eu acho que tu também, a gente mais vê que a mediação e o bom senso são as melhores coisas para a gente lidar com o direito de família. Se a gente pudesse, tivesse um jeito da gente nunca judicializar a questão familiar, seria a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas às vezes não tem como. Mas se a gente conseguir entrar num senso, né, num consenso, pelo bem do filho, a gente faz sacrifícios, a gente deixa de ver, tipo esse pai que chegou, né, de longe, né, qual seria a atitude? Bom, eu vou ficar um baita tempo aqui, mas vai valer a pena. Eu tenho as ferramentas, eu tenho as tecnologias, eu posso ligar, posso fazer chamada de vídeo, não posso fazer áudio, posso passar na frente e abanar para ele pela janela, chegar na sacada do apartamento, enfim, tem tantas coisas que dá para fazer, né? E nesse ponto, a pessoa que está com a criança, que tem a guarda, que está ali vendo todo dia, também tem que colaborar no sentido de, olha, tem tal ferramenta, teu pai não pode vir aqui, tua mãe não pode vir, mas vamos pegar essa horinha aqui para a gente se dedicar a mandar um recado, a mostrar a rotina, estou brincando, está fazendo tal coisa, né?
tem um jeito de resolver, tem que querer resolver, eu acho que também faz parte. Exatamente, né? Tem que querer resolver. Às e às vezes vezes é eu o que acho não que é querem, o mais né? difícil. É o querer resolver, às vezes, que é o mais Eu acho que difícil. às vezes nem 50% desses casos chegariam a, né, ao martelo do juiz ali, se houvesse um pouco de bom senso e dizer, olha, vamos resolver de uma forma amigável e pensar na criança. Não é assim. É que ficam muitos sentimentos, né? Quando acredito que seja isso, são sentimentos que atrapalham. Às vezes as pessoas não conseguem superar isso, Lidar, colocar. né, com coisas. Não é a Colocar gente o fala também bem-estar da que criança a gente está acima. trabalhando ali, né? Já que a gente está ali trabalhando, a gente está trabalhando, a gente não está sendo aquela pessoa, né? Então, não deve ser fácil realmente estar nessa situação mesmo. Mas a gente tem que sempre procurar pensar, né, em quem não pode se defender, que são os menores. É isso. O mais indicado, então, seria fazer essas visitas, assim, de uma forma a prezar pela cautela, né? A pessoa que está utilizando, está em isolamento, de repente tu indicaria um pai, uma mãe, poder pegar o filho, ou tu achas que seria interessante deixar que o juízo resolvesse isso? Por exemplo, não nesse caso de São Paulo, que a gente sabe que foi uma pessoa que veio do exterior, tinha uma situação de risco, né? Tinha todo um histórico ali contado, mas nós temos hoje, por exemplo, assim, as pessoas estão em isolamento social, o pai é servidor público, está em casa, a mãe também. De repente, será que não existe uma janela de oportunidade aí para poder propiciar um convívio nesse momento de quarentena? Porque não é fácil para a criança também estar em casa, sem atividade de socialização, né? E estar entendendo, assim, sendo bombardeado por telefone, pelas funções de telefone. Com certeza, já que tu falou tudo. Né? E a gente sabe, né, como mãe e tudo, que é o momento de estar com os filhos agora. Eles não ficam na escola, né? Eles não ficam na escola, ficam só com a gente, né? E é ótimo isso para a gente justamente exercer essas outras atividades, essas coisas mais lúdicas, né? Nas famílias que estão, né, com todos os seus, digamos assim, juntos, né? É mais fácil a gente lidar com esse assunto da criança em casa, mas nesses outros casos aí que a gente estava falando, aí já é mais complicado, porque eles vão ter que, além disso, ainda lidar com o outro lado. Eu não posso ir lá naquela casa, ainda não dá. Eu tenho que estar aqui na frente desse vídeo falando, eu não quero estar aqui. Enfim, né? Mas é um pouco também deixar a criança fazer, nesse caso, no caso das visitas, voltando, e ela falar também a hora que ela quer falar, não obrigar, né? Deixa Tentar ela ter um pouco de contornar. autonomia Exato. no tempo dela, né, também. Mas o adulto, ele sempre tem que estar monitorando isso aí. Olha, agora, quem sabe a gente faz isso? Quem sabe tu fala com a tua mãe? Quem sabe tu fala com teu pai agora? Enfim. Mas é um tempo, né, já que bem diferente, assim, né? Eu nunca vivi, eu acho que a gente nunca viveu uma coisa assim, né? Não. Então, nem parecido, eu acho. Então Nem é muito diferente, assim. Eu acho que a gente ainda vai viver o reflexo jurídico disso por muito tempo. Vai, com certeza vai. Agora nós estamos aqui, né, trabalhando em casa, estamos resguardados, um momento que o fórum está fechado, alguns só estão correndo os prazos de processos eletrônicos. Então, os clientes vêm, e aí, como é que tá? E como é que tá meu caso, doutora? A gente explica, né, toda a situação, enfim, a gente sabe que tem situações que são de urgência, para ser analisadas pelos juízes devido tempo, mas tem situações que vão ficar paradas, né?
E todas essas E leis... o pior é que a gente não sabe até quando isso aí Exatamente. acontece, a gente não sabe, né? A gente tem que ir Essas lidando dia a dia, um dia após o outro, porque a gente não tem como saber, né? E eu tenho comentado com muitos colegas, né? E muitos brincam, hoje acordei com uma nova medida provisória. Todo dia uma nova legislação. Então, nós estamos trabalhando bastante nesse tempo, embora estamos fazendo um trabalho em casa, né? Estamos trabalhando bastante durante esse tempo que legislação não falta para a gente estudar, né? E até a tipicidade das relações sociais durante esse tempo demandam que a gente se atualize constantemente, né, para que possa assessorar direitinho os nossos clientes, né, Maribel? E aí, aqui entram algumas perguntas, porque eu já havia anunciado essa live antes, e algumas pessoas já haviam enviado as suas perguntas para Maribel. E eu vou colocar aqui as Vamos ver. Vamos colocar aqui. O pai do meu filho, vou colocar na tela. Aqui, estou aprendendo a mexer. Fiquem atentos. Aqui aparece aqui o comentário. O pai do meu filho veio de outra cidade para ver o menor. O menor está em grupo de risco. Como reage? Pois é. O melhor era ele não ter vindo, eu acho. Mas se veio e o menor é de risco, o que o bom senso manda? Que não se aproxime muito, que se puder use máscara, ou melhor, se puder não, use máscara direto, a gente tem que usar máscara noite e dia, e álcool gel e tudo mais. Mas eu diria assim, se possível, combinar de não vir, né? Mas se veio de outra cidade, né, uma forma mais distante de ver, de conversar, procurar entender, porque se a criança é de risco, gente, olha só, a criança é de risco, então é interesse dos dois pais, tanto de quem tem a guarda quanto de quem não tem a guarda, que esse risco seja o mínimo possível. Mínimo. Se é cruel, mas o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? A gente tem que procurar proteger essa criança. Então, se há risco, assim, tem que ter o mínimo de contato com a pessoa, seja quem for, assim, né? É uma situação fática. Veio de outra cidade, se veio, Sim. né? Dá um jeito de ver, mas não é situação presencial, né? Eu vou ser sincera contigo, porque se a gente está aqui debatendo que o melhor interesse é o do menor, eu acho que esse pai não tinha nada para fazer aqui. Se ele veio de outra cidade, pois é que eu acho também. É uma situação excepcional, né? E o risco é do filho dele, então que o risco Exatamente. É do filho dele, ele não quer o risco do filho dele, né? Exatamente. Isso é senso, gente. É isso que a gente bate na mesa toda hora falando. Isso é ter bom senso, tem que ter bom senso. Vamos aprender nessa pandemia a ter bom senso. Tem uma outra pergunta aqui, Maribel. Também foi encaminhada mais cedo por internato. É obrigatório atender todas as ligações de câmera que o pai do meu filho faz? Ele fica ligando o tempo todo para o meu celular para falar com o filho. E agora? E agora mesmo, né? Na verdade, essa obrigatoriedade aí, ela não existe, assim, esse tipo de relação, né? Como é que eu vou te dizer? A pessoa tem que ter novamente, olha eu de novo, bom senso, para não ficar todo tempo ligando. De repente, se essa outra pessoa que está em casa, aí de repente está trabalhando, está home office,
enfim, nas leads, né? Sim. Não pode estar toda hora. A gente que é advogado sabe, né, que às vezes está começando a dormir e o cliente entra no WhatsApp ali. É complicado alguns horários, não é? É complicado alguns horários, algumas horas. Não tem como, né? Então, assim, obrigatório atender? Não é, mas de repente manda um sinalzinho, olha, entra com essa chamada daqui a pouco, né? Agora o fulano está almoçando, está tomando banho, está dormindo, enfim, né? Olha, tal hora é melhor, quem sabe fica mais tempo. O ideal, como tu disse, o bom senso. O ideal é bom senso. De repente determina-se um calendário, né, de horários, vai ligar 3 vezes na semana ou vai ligar todos os dias de noite. É que depende muito, tipo, às vezes de visitas que esse pai tem, se ele tem algum horário pré-estabelecido, né? Ela não falou aqui se tem algum horário pré-estabelecido, não tem nenhum horário pré-estabelecido. De repente, se o pai tem visitas no final de semana, na quarta-feira, então estabelecer um tempo maior para as ligações ocorrerem no final Exato, de semana. acertarem o horário que é melhor de ela atender, né? Exatamente. Mas assim, ela também tem que ser legal no ponto de, né, pensar, o outro está preocupado também. Não está fácil para ninguém, gente. Não está fácil para ninguém. Para uns está mais fácil, para outros está menos fácil, mas não está fácil para ninguém. E outra coisa, assim, ó, quais são as expressões ou palavras dessa pandemia? É máscara, álcool gel e bom senso. Tem que usar as três. Então, é isso. Maribel, acho que a gente falou um pouquinho aqui, né? Esse assunto é imenso e se a gente quiser falar sobre tudo que envolve visitas, já está a noite inteira aqui conversando, batendo um papo, na verdade, né? Não, muito legal mesmo, muito interessante, assim, porque são coisas que nos afligem, né, como advogados, assim, e que afligem as outras pessoas também. Porque é um assunto muito prático, né? A gente sabe que é muito grande o volume de demandas judicializadas em ações de família que usam ou alimento, divórcio e guarda, visitas, visitas avoengas, né? Então, uma coisa, o volume de processo que trata desse assunto é muito grande. Então, as pessoas, elas têm realmente dúvidas. Chega numa audiência de conciliação, não sabe o que vai fazer, às vezes vai desacompanhada de advogado, né? Na hora chega ali e não sabe muito bem do que se trata, chega perdida, né? Faz um acordo, mas né, não sabia se era isso mesmo. Então, assim, a intenção do programa aqui, além de colocar a voz para as mulheres advogadas, é sempre trazer um pouco de informação, assim, né, por uma questão de cidadania mesmo. E não sei se tu queria colocar mais alguma coisa para a gente encerrar o programa. Olha, eu achei essa tua live muito interessante, assim, já na outra semana, né? E ela na advocacia, então, me senti muito honrada de participar junto contigo com as outras gurias aí. Acho que os temas são interessantes, né, para nós advogadas e para outras mulheres e para outras pessoas também, não vamos colocar só no nosso gênero, né? Mas a gente gosta muito de discutir as nossas coisas, as coisas que nos tocam, e acho que esses problemas que tu tem trazido tem muito a ver com o momento que a gente está atravessando agora, né? Que exige todo cuidado, né? De nós todos, mudanças, né? De crenças, está mudando, o mundo está mudando e a gente tem que ir se adaptando a essas mudanças e procurar de tudo isso tirar alguma coisa que seja. Vai ser difícil tirar alguma coisa boa, mas de valor. A gente vai ter que tirar alguma coisa boa disso tudo, porque tudo isso é muito assustador, né? E exige de nós, né, muita força nesse momento, assim, muito jogo de cintura também. E eu acho que é isso, né? Vamos fazer o que manda a OMS
e fiquem em casa, trabalhem em casa, vamos aguardar. Hashtag fiquem em casa. Eu já faço um convite aqui na próxima live, que é o dia 6, se eu não me engano, de maio. Nós vamos estar conversando com a advogada Melina Félix, advogada e cientista social, e ela vai falar sobre violência doméstica nos tempos de pandemia. Então, um outro assunto que envolve pandemia, né? Nós já sabemos das estatísticas de violência doméstica no Brasil e que sabemos que essas estatísticas têm se agravado agora que as vítimas de violência, elas estão, né, confinadas com os seus agressores, exatamente. Então, é um tema muito pertinente. Eu já faço um convite a todos na próxima quarta-feira, às 19 horas. A gente vai falar sobre como essas mulheres podem fazer a denúncia, que tipo de encaminhamento que se pode dar nesses casos, porque é um momento muito delicado, né? Acredito que mais do que nunca é necessário que essas mulheres encontrem uma rede de apoio. Então, é isso. Agradeço muito pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço. É sempre bom conversar contigo sobre direito, as nossas fofocas jurídicas. Então tá, eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco, assistindo essa live. Fica através do Facebook, fica disponível para quem queira assistir depois. Tem os comentários ali, se quiserem deixar alguma pergunta para a doutora Maribel, ou quiserem entrar em contato com ela também, fica disponível ali o contato dela no Facebook. E depois eu vou colocar essa live, então, no Instagram, já que a gente não conseguiu fazer, mas eu acho que o problema na próxima tu vai ter que conseguir. Eu fui a culpada, hoje eu não consegui botar no Instagram, mas eu vou conseguir. Vou vencer a tecnologia. Então tá, um grande abraço e muito obrigada a todos.